Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 128 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje nós teremos a grata instrução do espírito chamado o Mendigo Max, ou Conde Max, ou Pai Max. Enfim, surpreendente, muito interessante a história dele. E como realmente o que aqui se faz, aqui se paga, como realmente a vida que vivemos hoje, essa vida na matéria, ela traz consequências para as próximas vidas. Como realmente aquilo que fazemos em vida na matéria, ecoa para o futuro. E a questão estabelecida aqui, né, é dinheiro, fortuna, poder. Todo mundo quer ter isso, né, nos dias de hoje. Todo mundo quer ser rico, ou seja, ter muito dinheiro. Basta ver a febre que foi na virada, né, na Mega Sena da virada. As pessoas ensandecidas, enlouquecidas, porque querem ter dinheiro e mais dinheiro. Mas sabe, o dinheiro por si só, o dinheiro, a fortuna, o poder, isso não é mal, isso não há maldade nisso. A maldade é o propósito, tudo recai no propósito. O que você quer com isso? O que você almeja com isso? Porque o dinheiro, a fortuna, ela pode ser utilizada de uma boa maneira, ela pode ser usada para ajudar as pessoas. E sim, dá até para você usar para usufruto próprio, para ter conforto, para ter bem-estar, Isso não é errado, não. O errado é o egoísmo, o errado é o orgulho, o errado é o apego incondicional a isso tudo, à matéria, ao dinheiro, à fortuna, ao poder. O errado é você sentir-se melhor do que os outros porque tem dinheiro. O errado é você sentir-se alguém especial só porque tem fortuna, só porque tem um dado tipo de poder. Esse é que é o erro. Então, no final das contas, não é o dinheiro, não é a fortuna, não é o poder, é você, sou eu. Entenderam, né? Aquele ou aquela que tem dinheiro, que tem poder, que tem fortuna. Não é o meu caso, graças a Deus. Mas sabe, acompanhando esses exemplos aqui desses espíritos que sofreram tanto porque não souberam usar do dinheiro, do poder, da fortuna, e aí eles faliram e sofreram muito, muito mesmo por causa disso. Bom, vamos então, né, à nossa aula, a nossa 128ª aula e conhecer o caso do nosso Max, nosso querido Max, o mendigo. Muito interessante, né? Obviamente está aqui no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, na segunda parte, capítulo 8º, né, nos espíritos que estão em expiação terrestre, expiações terrestres, né? E o caso do nosso querido Max é o seguinte: numa cidade da Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário, conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem porque ele não tinha família. Há quase meio século, acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos que a caridade pública, que dissimulava vendendo nas fazendas e nos castelos almanaques e pequenos objetos. Foi-lhe dada a alcunha de Conde Max, e as crianças não o chamavam nunca senão o senhor Conde, do que ele sorria sem melindrar-se. Por que esse título? Ninguém poderia dizê-lo. Passou a ser hábito, talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com os andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos onde recebia a hospitalidade na estrebaria, porque não havia domicílio para ele. Disse-lhe:
Obrigado a vós por terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou, alma caridosa, que vos interessastes pelo infeliz mendigo, vou satisfazer-vos, isso será para todos uma grande instrução. De novo, eu não canso de nos lembrarmos, e a mim mesmo disso, prece, a eficácia da prece, a beneficência da prece, o quanto a prece é importante, ela é muito importante mesmo. Ele, o mendigo Max, fez então o relato seguinte, aproximadamente nesses termos. Então, só para ficar claro, o mendigo Max, ele apareceu em sonho, aí foi uma comunicação mediúnica através do sonho, ele apareceu para uma filha do proprietário de um dos castelos que ele frequentava como mendigo, frequentava, modo de dizer. Ele ia no máximo nas estrebarias, e ele apresentou-se através do sonho para uma das filhas de um proprietário de um desses castelos. Olha o que se segue aqui, observem, ouçam o que se segue aqui agora. Há um século, aqui agora é o relato dele, do mendigo Max. Há 1 século e meio, mais ou menos, eu era um rico e poderoso senhor deste país. Mas vão e orgulhoso, enfatuado pela minha riqueza, a minha imensa fortuna nunca serviu senão aos meus prazeres, e a isso apenas ela bastava. Porque eu era jogador, libertino e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que acreditava criados para o meu uso, como os animais da fazenda, eram pressionados e maltratados para proverem as minhas prodigalidades, ou seja, os desejos dele. Permanecia surdo aos seus lamentos, como aos de todos os infelizes, e, segundo eu, eles deveriam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri com uma idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me suntuosos funerais. Os boêmios lamentavam em mim o faustoso Senhor. Lembrando de Fausto, Mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba. Nenhuma prece, olha a prece de novo, nenhuma prece do coração foi dirigida a Deus por mim. E a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais aumentara a miséria. Ah, quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez! Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade, ou seja, todos aqueles em que ele fez sofrer apareceram diante dele, no após-túmulo, para cobrá-lo, para amaldiçoá-lo. Qual seria a outra opção? Amado ele não poderia ser, pois só fez mal aos outros. Enfim, olha só, repetindo. Quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez. Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E na morte de cada uma das minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair-me à sua visão, nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Interessante, Lembra de uma das nossas videoaulas, num caso do sofrimento pela luz, a luz que causa sofrimento. Veio agora o espírito do mendigo Max, antes de ser mendigo Max, buscando o refúgio das trevas, buscando a escuridão para não ser reconhecido, querer se esconder mesmo
Só que no mundo espiritual não há como nos esconder, né? Enfim, e ele continua. Oh, quanto teria pago muito caro por um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que semeei a mãos cheias sobre a terra não produzira uma única bênção, nem uma só. Entendeis, minha filha? Enfim, oprimido pela fadiga, esgotado como um viajor muito cansado, que não vê o fim do seu caminho, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando, pois, terminará esta horrível situação? Então uma voz, a primeira que eu ouvia desde que deixara a terra, disse-me: quando tu quiseres. Que é necessário fazer, grande Deus? Respondi eu. Dizei-me, submeterei a tudo. É necessário o arrependimento, humilhar-te diante daqueles que humilhastes, pedir-lhes para que intercedam por ti. E olha que coisa interessante agora. Porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Olha que lindo e profundo, né? Eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, meus servidores que estavam ali diante de mim, e cujos rostos, de mais em mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Isto foi então para mim como uma nova vida, a esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A voz me dissera em seguida: príncipe, e eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso. Observa que ele, né, já tomado pelo remorso, já arrependido e reconhecendo que esse título de príncipe não pertencia mais a ele. Ou seja, a luz do conhecimento estava começando a libertar essa alma de tanto sofrimento. E aí ele continua, né? Então, não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servidor de meus servidores de tal sorte, e se tal é a vossa vontade, se for a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando eu ainda era criança e permaneci só no mundo e sem apoio. Ganhei minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus desta vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico de todos os meus membros. E me foi necessário mendigar durante mais de 50 anos sobre essas mesmas terras das quais fora o Senhor absoluto. Vejam só. Receber um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde por uma amarga zombaria alcunharam-me Senhor Conde. Frequentemente muito feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sonho, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde fora déspota. Quantas vezes em meus sonhos revi-me ali, no meio de minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de desgostos, mas nunca uma queixa escapou de minha boca. E quando aprouve a Deus chamar-me para ele, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar, sem murmúrio, essa longa e penosa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. O que dizer agora em face disso? Olha que tormento. Essa parte em que ele diz, olha, eu sonhava, ele na posição de mendigo, né, na estrebaria do castelo que foi dele, ele lembrando dos corredores por onde ele andava, né, querendo usar as dependências, né, o quarto de um palácio, né, o banheiro de um palácio, mas não tinha mais lugar para ele lá não.
Ele ficou agora submetido, talvez, ao nível mais baixo dos próprios funcionários do castelo, do palácio, porque esses funcionários desfrutavam da convivência dos seus senhores, andavam nos corredores, tinham os seus cômodos, com certeza, muito mais agradáveis do que uma estrebaria, e ele nem isso tinha. Nem isso tinha. Eu me lembrei agora, sabe de quê? Da parábola do filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? Eu recomendo uma releitura dela. Quando o filho pródigo retorna e ele diz assim, arrependido, né? Porque errou muito, fez besteira, e ele chega para o pai dele e diz, pai, me dá um cargo abaixo do menor dos seus empregados, e eu me submeterei com muita alegria. Olha só a história do Conde Max, do Príncipe Max, senhor poderoso daquele feudo, digamos assim, monarca absoluto, poderoso, um príncipe, agora relegado a essa situação. Que aprendizado! E não é para ter pena, não. O objetivo de uma mensagem como essa não é para ter pena, não. É para que nós possamos aprender. Nós que ainda somos orgulhosos, que ainda somos prepotentes, que ainda somos egoístas, precisamos aprender com isso. Nós nos preocupamos muito assim com o que comer, com o que vestir, não é ainda, com o que ganhar. Queremos ter uma vida boa, não só agora, mas no futuro também. Mensagens como essa me levam a crer. E o que é que nós estamos fazendo então para merecermos uma boa vida depois dessa? É preciso refletir sobre isso, muito. Bom, e o texto termina com uma pequena nota do Allan Kardec. O Allan Kardec escreve o seguinte, é até uma recomendação. Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os nomes não teriam mais freios, senão... Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os homens, não nomes, tá? Que os homens não teriam mais freios se não tivessem mais diante deles o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como aquele do pai Max é menos feita para deter no caminho do mal que aquela que tortura sem fim, nas quais não se crer mais. Claro que a crença é muito óbvio, pelo menos para mim, que a crença na pena eterna não vai mudar as pessoas, pelo contrário, pode até revoltar. Ela sabe, não tem mais jeito para mim. É como talvez um condenado à prisão perpétua, ele diz, olha, minha vida acabou mesmo, não importa o que eu faça mais, eu já estou numa prisão perpétua. Mas a visão de que pode ter fim se você se humilhar, se você resolver reeducar-se, se você resolver começar a lição de novo, e começar de novo, e de novo, e de novo, até aprender com muita humildade, aí você vai ver o fim do corredor, e vai ver o que lhe espera após esse grande corredor. É lindo, é bonito, e é para mim, é para você que me vê e me ouve, é para todos nós. Bom, muito obrigado a você que ouviu e viu até agora, espero que você tenha gostado, deixem aí os seus comentários, beijo no coração de todas e todos, amemos-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é muito importante. Tchau.